bancário, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Eu Me Cast. Eu sou a Kelly Evangelista, especialista em formar bancários de elite. Bom, nosso papo hoje é com a grande especialista em consórcio, Maíra Nogueira. É isso aí. Maíra Nogueira vai trazer alguns insights aqui maravilhosos de como você pode acelerar a contemplação de uma carta de consórcio. E por que isso é importante? Por que é importante você estar aqui com a gente nesse episódio? Porque isso vai te ajudar a realizar os sonhos dos seus clientes, bem como fortalecer a sua argumentação e ter uma venda muito mais estratégica. Então, se você é bancário, se você é bancária e precisa muito performar nesse produto, fica aqui com a gente, porque eu tenho certeza que esse episódio vai te ajudar demais. Muito obrigada, Maíra, por aceitar novamente o convite de estarmos aqui falando sobre consórcio, trazendo clareza. Mas antes de começar, eu tenho uma curiosidade, assim, acho que a gente nunca falou sobre, mas por que você começou a trabalhar com consórcio? Caraca, eu comecei a trabalhar com consórcio, vai fazer 13 anos esse ano, hein? Só 13 anos, Só gente. 13 anos. O consórcio, o primeiro ponto que me chamou muita atenção, porque desde quando eu era pequena, eu lembro da minha mãe falando, tem que ofertar o lance no consórcio. Eu sou do ABC, região ABC Paulista. Então, quem é do ABC fala assim, eu vou lá em São Paulo, né? É como se vou fosse lá, 25, 30 minutos de distância, Exatamente. mas fala, eu vou lá em São Paulo, né? Como se não fosse São Paulo também. Mas eu lembro que na época tinha até que pagar o boleto presencialmente. Ela tinha que ir para São Paulo pagar o Tinha boleto. que ir, ou um irmão meu ia, por exemplo. Até tinha o boleto que chegava na casa, mas atrasou um dia, tinha que emitir lá a segunda-feira. Era bem diferente do que a atualidade. Então, eu me lembro que, na época, ela já empreendia. E como ela era autônoma, ela não conseguia crédito fácil no mercado. E além de ser bem mais caro o financiamento na época, né? Então, o financiamento era mais burocrático, não liberava para todo mundo, mais caro, puxa, eu vou fazer um consórcio. E aí eu lembro, quer ver o pessoal revelar a ideia? Verona. Escort. Vocês lembram desses carros? Quem riu tá revelando a idade. Era carro de rico, Verona, Escort, Monza Classic. E aí eu lembro que a gente tinha um Verona azul, Escort vinho. Olha só, e foi com consórcio que sua mãe comprou? Foi com consórcio. Que legal. E aí olha que interessante, quando eu tava ali perto dos 19 anos, a minha ideia era ser comissária de bordo para poder viajar o mundo e ganhar dinheiro viajando o mundo, né? Era meu plano perfeito. Só que quando eu terminei e tirei a carteirinha lá da ANAC, que você tem para poder exercer a função de comissário de bordo, eu me deparei com a necessidade de aprender inglês. Desde os 12, eu trabalhava com a minha mãe na empresa dela de brindes. Então, eu fazia silkscreen, fazia corte, modelagem, todas essas funções. Só que eu falei, caraca, quando você trabalha com família, não em todos os casos, claro que tem suas exceções, mas meio que assim, não é... Parece que não foi sua conquista, né? Tipo, eu te dei. Porque eu te ajudei. Eu falei, puxa, eu queria ter minhas próprias conquistas. Então, eu falei, eu vou procurar um emprego, né? Vou procurar um trabalho para poder pagar o inglês e aí depois exercer a carreira de comissário de bordo. No que eu fui procurar, fiz lá um cadastro no site de empregos, me deparei com uma empresa que eu achei que era uma faculdade, né? Olha que doideira isso. Aí cheguei lá, falei... com o que vocês fazem? O que vocês trabalham? É consórcio. Aí, na hora que eu tava lá, eu super me encantei, porque eu visualizei eu trabalhando com um produto que dentro de casa já era utilizado. Eu falei, caraca, que legal, eu vou visitar clientes, eu vou ajudar as pessoas a comprarem o carro, comprarem a casa. E eu achei, né, com 19 anos, nossa, que top, ficar assinando contrato, trabalhando de social. Quem Muito quer trabalhar legal. no banco também tem essa, né? Quando é mais novinho. Tem. Que legal. Eu percebo que, normalmente, as mulheres, as meninas, se inspiram muito na experiência da mãe, no que elas trabalham, a forma que elas conquistaram. A minha mãe foi bancária durante muitos anos, na década de 80. Também Caraca. trabalhou no Banco Nacional, no Banco, no Itaú. E era assim, na década de 80, não era, as mulheres não estavam tão inseridas no mercado de trabalho. Então, a minha mãe era a única da rua, a única
da escola que trabalhava fora. Então, nas reuniões, eu lembro que, assim, as mães, né, donas de casa, iam normais, roupas, vestimentas normais, e a minha mãe ia lá com a saia e a meia fina, que era negócio de bancário, né? E eu olhava aquilo e falava, eu quero ser igual a minha mãe. Então, é legal que tem muito essa inspiração. Sim, que bacana. Então, sim. faz muito tempo, realmente, hein? Já Já deve faz ter um vendido uns bons milhões de consórcio Sim. aí, né, Maíra? Eu nem lembro. Toda vez que eu vou atualizar o site, eu tenho que fazer um cálculo médio, né? Porque eu trabalhei por 7 anos dentro de uma administradora de consórcio. Então, eu trabalhei no cargo de vendedora, depois no cargo de supervisora e depois no cargo de gerência dentro desses 7 anos dentro da empresa. Então, ganhei 17 troféus por resultado. Então, você imagina que eu acho que eu vendi um pouquinho, né? Pouca coisa. Aí, toda vez eu tento somar por cima, assim, só que hoje a minha participação nas vendas não é só na venda do meu time, e sim nos profissionais que eu acabo capacitando aí no mercado. Então, hoje mesmo eu negociei com um banco que tem 16 mil gerentes. Então, caso eu feche o contrato, a gente vai impactar muito mais gente. 16 mil pessoas e automaticamente colocando aí que esses gerentes vão impactar a vida de mais não sei quantos clientes, realmente transformador. A gente sabe que, por isso que tem que ter aquele propósito, aquela paixão com que trabalha. Se você não vê sentido naquilo que você faz, dificilmente dá certo. Por isso que acho que voltou aqui, né? Por isso que está aí a todo vapor nas vendas do consórcio. Maíra, já que você tem essa vivência com consórcio desde criança, né? Percebeu aí a importância desse produto, como ele é possível realizar sonhos, estruturar a questão familiar de bens, carro, casa, e com esses 13 anos de consórcio, como podemos ajudar os nossos clientes, os bancários principalmente, a acelerar a contemplação da carta? Porque existe uma ansiedade muito grande. Uhum. A gente sabe que os bancários têm muito essa questão, o consórcio ele é vendável quando você traz algumas analogias. Olha, é interessante você comprar um produto e pagar por 2, a pessoa fala, não, agora por isso que eles trazem essa analogia do financiamento. O consórcio ele não vai pagar 2 casas, 2 carros. Mas aí existe uma barreira, né, uma grande objeção, que é o tempo da contemplação. Se você pudesse trazer aqui para a gente 3 estratégias, as estratégias que mais funcionam para acelerar a contemplação, quais seriam? Tá, antes de trazer a estratégia, Kelly, posso fazer uma introdução? Opa! Primeiro que consórcio não é bom para todo mundo. É interessante Exato. lembrar desse ponto. Como um financiamento não é mal para todo mundo, né? Então, mesmo quando eu vou comparar os produtos, eu devo de fato estar focada em comparar de acordo com aquele perfil do cliente. Aí você fala, por quê, Maíra? Porque se eu tenho muita pressa no consórcio, se eu dou um lance muito alto no consórcio, e se eu fecho num período muito curto, pode ser que o financiamento faça mais sentido. Entende? Sim. Puxa, a mesma entrada num financiamento, como ficaria? Então, mudar as óticas. Então, assim, existem estratégias para acelerar? Existem. Maíra, existem produtos mais caros que o consórcio? Existem. Mas a configuração do produto consórcio que vai mudar se vai fazer mais sentido ou menos sentido para aquele cliente. Então, eu vejo que antes de passar a estratégia, é entender o perfil do cliente e desenhar o produto que você vai vender de acordo com o perfil. Maíra, como que eu desenho? Eu faço 6 perguntas, eu sempre mando para os seus alunos em todo treinamento as 6 perguntas, né? Que a primeira pergunta, já conhece consórcio e financiamento? Para saber qual o nível de consciência da pessoa que está ali tendo aquela explicação. Segunda pergunta, qual o tipo do bem que você deseja comprar? Muitas vezes o bancário não vai precisar fazer nessa ordem das perguntas. Ele está conversando, mas ele tem que descobrir se ele quer uma casa, se ele quer um carro. Porque imagina eu falar, não, consórcio é maravilhoso, vai pagando, uma hora você usa. Né? Não. Sabe aquela casa que você quer? Existem formas de comprar. Vamos comparar? Quais são as formas? Terceira pergunta. Você pretende pagar mais ou menos quanto por mês, né? Qual que é o valor que você deseja dispor mensalmente? Porque olha o que acontece, que é bem comum. A pessoa vai lá comprar um consórcio e fala, Kelly, simula aí pra mim. Quanto que fica? 200 mil pra mim? Simula. É bem assim. E aí, nessa simulação, é isso. Nessa simulação, muito provavelmente, eu vou passar um plano que não vai ser o mais assertivo pro meu cliente. Aí você fala, por quê? Porque se você for analisar, eu não sou boba, eu vou querer a menor parcela. Total. Só que a menor parcela não vai ser necessariamente a que vai contemplar mais rápido. Então, a pergunta tem que ser inversa. E é engraçado que o cliente dessa pergunta da parcela não gosta de responder. Ele fala assim,
olha aí, eu sei que você tem uma tabela, me passa qual que é o de 200 mil. E aí você faz uma pergunta simples, para você ver, eu vou usar um termo pesado, a ignorância das pessoas em relação ao próprio orçamento. Ela não sabe o quanto ela pode pagar por mês, ela quer um exemplo seu, ao invés de falar, do meu orçamento eu posso pagar tanto mensal, é o máximo que eu posso disponibilizar. Dentro disso, me passa a menor opção. Entende como é diferente? Muda completamente. Completamente. Por quê? Já vamos à primeira estratégia enquanto eu tô falando das perguntas, né? Tá, antes de você passar as 3 estratégias aí, deixa eu falar para o pessoal que está vendo aqui a gente. Aproveita, já dá aqui o joinha da positividade para que esse conteúdo chegue a mais pessoas que precisam saber mais sobre consórcio. Então, bora compartilhar conhecimento e já pega o papel e a caneta para você anotar. Porque se você não anotar, você vai esquecer, aí um dia você vai chegar no banco, o que a Maíra falou, o que a Kelly falou. Então, anota, né? Porque a prática de anotar, com certeza, vai elevar você a sua carreira. aciona uma parte do seu cérebro que você não acionaria se você só estivesse escutando. Então, você vai fixar muito mais conteúdo. Então, pega o papel e a caneta e não esquece de compartilhar com seus amigos no banco, porque se você precisa de ajuda de consórcio, né, para vender consórcio, seus amigos também precisam. Então, agora sim, agora você pode vir com as estratégias. A parcela, que é a primeira estratégia, interfere diretamente na questão da contemplação. É na venda do produto que você vai definir qual vai ser a expectativa do seu cliente. Maíra, traduz isso. Se eu vendo para ele sem fazer as perguntas importantes e eu falo, olha, você vai pagando esse produto aí, uma hora vai sair. Não é assim. Puxa, quanto você pode pagar? Tô vendo que ele pode pagar uma parcela legal. Qual que é a sua expectativa de pegar esse crédito, né? Puxa, Maíra, sei lá, 2 anos, 3 anos, tem cliente que você vai ter que trazer para a realidade, né? Ele fala, 2 meses, assim, fica bom para mim. E ele pode pagar uma parcela super baixa e não tem lance? Consórcio tem que fazer no intuito de planejar, mas o benefício do consórcio é esse, que normalmente gira ali em torno do custo baixo versus as outras alternativas. Então, é no momento da contratação que você define como que vai ser o planejamento do cliente. O que acontece muitas vezes? Não faça as perguntas que tem que ser feito, não escolha o grupo corretamente, né? E aí acabo vendendo um plano que está ali no sistema porque o cliente falou que queria simulação. E aí, quando eu passo a simulação, eu não estou customizando. Como customizar? Escolher o grupo correto de acordo com o poder financeiro dele, de acordo com a necessidade dele. E, se for necessário, trazer ele para a realidade. Porque tem cliente que tem pressa, mas não tem bolso para ter pressa. Exatamente. Essa é não ter o bolso. Né? Porque, às vezes, tem pressa, tá lá naquela ansiedade, mas precisa ser explicado. Então, ratificando aqui. Fazer as perguntas para a qualificação, para você não se perder no processo e não oferecer produtos aleatórios que não vão fazer sentido para o seu cliente, ele vai ficar frustrado, ele vai cancelar e depois vai ficar falando que consórcio não é bom. Então, ou seja, a escolha do grupo é muito importante. Para que as perguntas? Para poder escolher o grupo correto. Exatamente, para você ter um direcionamento. Senão você abre lá a tabelona, vê o que ele quer sua parcela e passa algo que não vai fazer muito sentido. Então, perfeito. Anotado aí a primeira estratégia. A segunda estratégia... Tá, escolhi um grupo mais rodado, se for o perfil do meu cliente, para poder acelerar a contemplação. A segunda estratégia é pesquisar os grupos que têm a menor média de lance de acordo com o prazo que o meu cliente quer contratar e não o crédito. Por quê, Kelly? Na maioria dos casos, hoje, por exemplo, tem bancos que têm crédito de 1 milhão para imóvel. Então, às vezes, chega um cliente de 1 milhão e fala, então eu vou vender no grupo de 1 milhão. Não necessariamente. Tem casos que vai sair muito mais vantajoso você vender 10 cartas de 100, porque naquele grupo a média de lance está mais baixa. Então, na hora de eu fazer a pesquisa de grupo, eu não vou olhar crédito, eu vou olhar prazo e dentro dos prazos eu vou olhar a média de lance que vai ser mais atrativa para o meu cliente. Então, a segunda estratégia também vai ao encontro do levantamento de perfil. Porque uma das perguntas que eu não finalizei, são 6, né? Uma das perguntas é, qual o valor do bem? E talvez, eu falo nas minhas explicações ali para cliente, que existem 3 P's. E se o cliente não tiver perfil para quem tem pressa, ele vai ter que abrir mão de um desses 3 P's. Maíra, quais são esses 3 P's? Pressa, preço ou parcela. Maíra, eu tenho muita pressa, mas não posso pagar uma parcela alta. Então, você vai ter que abrir mão da pressa, ou você vai ter que abrir mão da parcela. Não, Maíra, eu não quero abrir mão da pressa, não quero abrir mão da parcela, então você vai ter que abrir mão do preço do bem. Porque se você diminuir o preço do seu bem, o seu lance vale mais e você pode aumentar essa parcela. Então, quando o perfil do cliente não é
o bolso não é para quem tem pressa, eu tenho que negociar um desses 3 P's. Viu só? Olha só como você pode orquestrar a venda do consórcio. Não é só olhar parcela e valor do bem. Você precisa fazer um 360 nas condições do cliente, bem como nas cartas, nos grupos que você tem ali. Porque senão você vai cometer alguns erros e não vai ser legal. E a terceira estratégia, não menos importante, é você entender se esse cliente pode utilizar o lance embutido ou não, caso tenha dentro da sua administradora o lance embutido. O que é esse lance embutido? É um pedacinho da carta que você agiliza a contemplação. Aí você fala assim, Maíra, mas o cliente vai contratar uma carta maior, vai pagar a taxa de administração sobre o montante para tirar uma carta menor utilizando o lance embutido? Exato. Esse lance embutido, Kelly, sai mais barato do que utilizar o próprio recurso do cliente. Oi? Exemplo simples aqui, tá? Quero pegar 70 mil líquido, contrato uma carta de 100 mil reais, parcela de 721 antes da contemplação. Aí eu vou utilizar 30 mil de lance do próprio crédito. Quando eu for contemplado, 70 será liberado. Porém, estou pagando somente a taxa, não os 30 mil. Estou pagando somente a taxa dos 30 mil sobre o valor que eu não vou retirar. Quanto custa essa taxa em média? 0,12, por exemplo, tá? 0,12, 0,13, depende do prazo que você for contratar, depende da empresa, enfim. Puxa, esses 30 mil, se eu não contratar esses 100, contratar só 70, e supondo que eu dê 30 mil ou um pouco menos, se ele tivesse rendendo, me daria mais do que 0,12 ao mês? Entende? Me daria. Porque hoje com a Selic eu consigo pelo menos 1% nos meus investimentos. Então, sempre fazer a conta. E, gente, dependendo da época que você estiver ouvindo esse podcast, né? Porque o conteúdo na rede social, ele fica aí. Perdura, né? Ele perdura. Então, você pode estar ouvindo, puxa, tô ouvindo esse podcast em 2025, pode ser que o cenário econômico seja completamente diferente. E isso que eu estou falando não faz sentido. Tomara que faça, né? Significa que a economia vai estar... Mas vamos colocar... Não faz sentido nenhum, Maíra. Puxa, agora o momento não é assim. Então, sempre tem que analisar. Investimento tá bom, a taxa tá tanto. Ou, não, investimento não tá tão bom e a taxa tá alta. Então, sempre tem que analisar esses 2 cenários. Utilizar o lance embutido hoje... 2023 é mais barato do que você utilizar o próprio recurso e, ainda que você tenha o recurso, ele vai acelerar a sua contemplação. Agora, eu já vi administradora de consórcio que não tem lance embutido e isso não necessariamente diminui a média de lances do grupo, é muito relativo. Sim, depende da estratégia que você vai traçar ali junto com o seu cliente. E por falar em estratégia, Maíra, aqui a gente falou sobre termos técnicos do consórcio, lance embutido, ali perguntas de qualificação. E um tema muito importante que para trazer aqui para a galera que está assistindo a gente é o quê? Estratégias de como vender consórcio. Hoje nós temos disponíveis, antigamente era só visita, né, cara a cara ali, porta a porta e ligação. Hoje nós temos e-mail, WhatsApp, reunião por Zoom, sinal de fumaça, hoje tem de tudo, né, de tudo. Se você, foi um dos temas que você até comentou na aula de mentoria, Maíra Nogueira é mentora dos bancários de elite também, para o tema consórcio. E tem um estudo legal que você comentou, que quais são os caminhos que têm mais efetividade para você vender o consórcio. Porque tem bancário, por exemplo, que pega ali, vou mandar 500 mensagens para os meus clientes oferecendo o consórcio. Primeiro, você está panfletando esse produto e não vai fazer sentido. Segundo, você vai tomar um bloco aí do WhatsApp, porque o WhatsApp está bloqueando mensagem repetida, o WhatsApp está banindo números, inclusive dos bancários, eles estão malucos com isso. Então, para que eles possam ser mais assertivos, mais direcionados, você conseguiria classificar quais são os canais de comunicação mais efetivos para a venda desse produto? Claro. Antes até de explicar quais são os canais mais efetivos, é legal falar a origem do estudo, né? Pratication.com University. Ô, louco. Prática. Aí você fala assim, como assim, Maíra? Hoje, além de continuar comercializando o produto, eu continuo treinando as empresas. E tem empresas que contratam um modelo de consultoria, onde eu vou lá, meço os números,
E números de prospecção. Quantos abordam, quantos agendam, quantos negociam, quantos fecham. Fluxo de cadência ali para vendas. Fecha na primeira reunião, fecha na segunda reunião. E analisando os números, não só do meu time, mas de outras empresas, quais são as formas de conversão que mais convertem, né? E são 5 hoje que fazem as conversões, mas existe uma ordem de conversão de falar qual é mais quente e qual é mais fria. Então, se a gente for falar de ser humano, quanto mais calor tiver na negociação, maior a probabilidade de venda. Então, eu estou aqui com a Kelly frente a frente. A minha probabilidade de venda é maior ou menor? Maior, mas eu já tenho consórcio. 100% é bem maior. Então, se eu tô conversando com a Kelly, se eu tô tendo essa possibilidade de estar na frente dela, sempre vai ser a maior fonte de conversão. Agora, não é a única que existe. Então, Sim, a gente tem... até porque, por exemplo, tem bancários que trabalham em plataforma digital. Sim. O contato é só via chat e telefone. Sim, mas falando dessas formas, e-mail é o quinto lugar. Ou seja, é a forma mais fria. Você abriu seus e-mails hoje? Não. Eu também não, tá? Eu também não abri. Então, é a quinta forma. Então, você vê que até a pessoa abriu o e-mail. Então, é mais morosa a comunicação. Mas existem vendas saindo hoje por e-mail. Eu não tô falando que não existem vendas saindo por e-mail. Então, a quinta forma é e-mail. A quarta forma, a gente tá falando do chat, da mensagem, da escrita. Converte. Tem bancários hoje vendendo por chat. Sim. Isso não significa que seja a forma mais proveitosa. Quando eu falo que não é a forma mais proveitosa, o que eu tô querendo falar para o bancário? Que para ele fazer uma venda no chat, ele vai ter que atender muito mais clientes do que a pessoa que está no tete a tete. Que a conversão é menor. A conversão é menor. Então, quinta, e-mail. Quarta, chat, WhatsApp, o que você quiser por escrita. Aí a gente vai falar da terceira, que seria ligação. Aí você fala, caraca, Maíra, mas eu vendo muito por ligação. Quantas ligações você atendeu hoje? Acho que nenhuma. Só hoje no podcast eu já recusei 2. É. Só aqui, enquanto a gente tá aqui trocando uma ideia, tá? Eu também dificilmente atendo. Recusei não, né? Porque eu tô aqui gravando, né? Vamos corrigir isso aí. Eu fui olhar o celular no intervalo ali, já tinha 2 perdidas, mas eu não atendi. Natural. Beleza. Então, a gente tá falando de ligação, que também converte. E a ligação é legal que você escuta a voz da pessoa, Tem como você você troca uma trabalhar a ideia, entonação. puxa, ela tá interessada, ela tá feliz. Você consegue identificar até o grau de interesse. Agora, quanto mais funções eu tiver envolvida ali naquela ligação, ou seja, quando eu tô no telefone, eu tenho a função auditiva ligada. Então, eu identifico, mas não 100%. Agora, quando eu falo da segunda forma de conversão, já ficou a dica, né? Visualmente, com auditiva, né? Você consegue somar as formas de você entender, reconhecer, identificar o seu cliente. Então, eu sei se a Kelly tá animada, eu sei se ela tá cansada, eu sei se ela tomou chuva ou não tomou chuva, né, Kelly? Hoje a gente tomou chuva. Então, eu consigo identificar os elementos do ambiente do cliente para estabelecer um rapport ali durante a conversa. Então, quando eu tenho elementos visuais, onde o cliente também possa me analisar, então, a Kelly tá me olhando, ela tá vendo, puxa, tá meio bagunçadinho, o cabelo por causa de chuva, mas ela passa credibilidade na hora que ela passa, ou não passa na hora que ela tá falando, ela gesticula ou ela é tímida. Você tá fazendo a leitura da pessoa. Sim. Tanto você do cliente, quanto o cliente de você. Então, essa é a segunda forma de conversão. E, em primeiríssimo lugar, que eu já entreguei antes da gente começar as 5 formas, é o presencial. Então, assim, puxa, se no seu banco você tem a possibilidade de fazer videochamada, entenda que você vai ter que atender muito menos clientes do que no chat. Sim. Maíra, não tem. Então, você vai identificar formas para aumentar as suas vendas no chat. Vai ser com vídeo, vai ser com áudio, se tiver essa possibilidade, vai ser com mandando depoimentos de clientes que você já atendeu. Ou seja, cada forma tem um jeito de você melhorar o gargalo para poder aumentar as vendas. Agora, existem formas que convertem mais. Sim, o presencial, né, até para praticar ali técnicas de PNL no contexto de vendas, é muito melhor o presencial. E também é importante ressaltar que você não precisa ficar preso a só um canal de comunicação. Talvez você pode gerar um desejo ali para o WhatsApp e convidar esse cliente para uma videochamada, para depois uma visita presencial, se for possível, se tiver essa possibilidade. O WhatsApp, ele é sensacional para você trazer esse lead. Tipo um funil, né? Ali para você ir qualificando. Perfeito. Você pode disparar 10 mensagens por dia e só, mas eu só tive um retorno. Tá tudo bem, é o canal de comunicação ali que você vai estar usando para depois... Até porque você não faria 10 videochamadas ou 10 atendimentos, uma explicação completa. Exatamente. Então, eu falo que no WhatsApp você consegue gerar atração.
Mas o desenvolvimento da conversa, o ideal, o melhor dos mundos, seriam ali a primeira e a segunda alternativa. Legal, muito bom. Papo incrível de consórcio. Voou, né? Voou, passa muito rápido. Se deixar aqui é consórcio para lá, consórcio para cá, técnica para lá. Mas o que nós vamos fazer? Se você gosta do tema, coloca aqui nos comentários um próximo tema que você gostaria de ouvir aqui, eu e a Maíra batendo papo, como sugestão, para a gente tentar se organizar e fazer um próximo episódio para vocês. Maíra, muito obrigada mais uma vez, muito bom estar com você, muita clareza, muitas técnicas, muitas dicas de consórcio. Saiba que não só os seus clientes você transforma a vida, bem como também, né, dos profissionais que você ensina. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui com você. Na reunião que eu falei que fiz com o banco, falou, você conhece o pessoal do Fala Bancário? Eu falei, minha amiga, ai, que orgulho. Muito bom. Então, parabéns, você continue levando aí mais clareza, mais conteúdo, mais conhecimento para esses bancários, que com certeza eu tenho a alegria de falar que sou sua amiga e tem muita gente aí que já aprendeu muito com você. Obrigada pelo carinho, obrigada a você por estar aqui. E é isso, mais um episódio aqui do Eu Me Cast. Se você gostou, deixa seu joinha da positividade e não esqueça de compartilhar esse vídeo ou esse áudio aqui que você está escutando com seus amigos bancários. Até a próxima. Até!